só. Deus fala com todo mundo. E Ele, como Deus, tem muitas formas para fazer isso. Deus fala através de circunstâncias, de gente conhecida, desconhecida. Deus fala através de conselho. Deus fala através de dor, de sofrimento, de acolhimento, de abandono. Deus tem todos os recursos para falar com todos. E para cada um, Deus tem uma linguagem específica. Tem coisa que Deus fala e a gente na hora sabe que foi Deus que falou, porque são coisas que só Deus sabe. Mas, sendo Ele um Deus que fala, tem prazer em falar com pessoas que têm prazer em falar com Ele. Boa parte do silêncio que encontramos no relacionamento com Deus ao longo da vida é o reflexo do nosso silêncio, naquilo que nós acreditamos que temos relacionamento com Deus. Quanto mais você fala com Deus, eu vou usar uma expressão bem humana, mais você força Deus a te ouvir. E quanto mais forçado está Deus em te ouvir, mais Ele tem a necessidade de responder. Porque em tudo Deus é recíproco. Então se você fala com Ele, se preocupa não, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, na linguagem dele, nas palavras dele, Ele vai falar com você. Pastor, mas eu não estou ouvindo Deus. A minha pergunta é: Deus está te ouvindo? Quanto tempo faz que você não fala com Ele de verdade? E olha, amados, vale dizer que nessa caminhada de comunicação, que é a parte mais básica de um relacionamento, tem coisas que um recado não vale. Por que o recado, embora carregue algo a ser dito, não traz algo a ser sentido? Estou indo para a igreja faz alguns anos, eu encontrei uma senhora na rua, e ela disse: moço, eu era moço, então faz muitos anos, está indo para a igreja? Era de tarde. Disse: sim. Eu vi, isso é diferente. Quando você chega lá na igreja, você não faz oração por mim? Eu disse: faço. Você fala para Deus sobre mim? Eu disse: falo. Eu dei 3 passos e continuei indo para a igreja, e na hora parei e voltei. Disse: senhora, vem cá. A senhora é mãe? Sou. Seu filho é grande? É. Mora perto? Não. Está do outro lado do Brasil. Estava em Santa Catarina, se eu não me engano, ele em Tocantins. Eu disse assim: se eu te desse um recado do seu filho agora, dizendo que ele está com muita saudade e quisesse, e dentro dessa saudade ele tem um desejo muito forte de abraçar, como é que a senhora se sentiria? Ah, moça, eu ficaria muito feliz. E se ele aparecesse agora e olhasse nos seus olhos e dissesse: mãe, que saudade, me abraça, como é que a senhora sentiria? Ah, eu ficaria realizada. Estou indo para a igreja levar um recado teu para Deus, mas se a senhora quiser vir comigo e falar com Ele, você está entendendo? O poder da intercessão, embora seja uma grande ação, ele é limitado. Por quê? A intercessão não carrega a tua presença, ela carrega a tua necessidade, ela carrega o teu recado, ela carrega o teu anseio, mas ela não carrega a tua presença. Como que eu torno efetivo o meu relacionamento com Deus? Parando de mandar recado e indo falar com Ele. Quanto tempo faz? Por isso eu pedi aqui, amando de Deus, impulsionado pelo Espírito, para nós termos um pequenozinho tempo de intercessão, da qual deveria ser de praxe, costume, habitual no seu dia a dia. Ai, que vontade de orar, gente. Deus, não vai dar para a gente parar tudo agora e dobrar o joelho.
vezes como a oração é um diferencial naqueles que querem andar com Deus. E é tão interessante que a comunicação, ela revela a saúde de um relacionamento. Você ouve o que as pessoas dizem umas para as outras e entende como elas estão entre si. Mas, mais do que palavras malditas, você entendeu? Não é palavras de maldição, mas mais do que palavras malditas diante de Deus, são palavras que nunca foram ditas. Porque depois de palavras malditas dentro de um relacionamento, a quebra dele traz um silêncio. Quando os lados se calam é porque há um problema instalado. E olha, sinceramente, eu não imagino que Deus esteja com problema em relação a você, porque Deus ainda continua falando. Olha aqui agora, nesse exato momento, Deus não está com problema em falar com você. Mas o fato de você estar com um problema tem te silenciado diante dele. Algumas vezes eu preciso, no ambiente de intercessão, falar para as pessoas: eu não vou orar por ti não. Começa a orar você. Ora. Ah, pastor, estou precisando de milagre. Ora. Ora. Ah, mas eu vou orar depois. Não, ora agora, ora agora. Ora. Que enquanto você ora, melhora. Querido, um dia eu aprendi assim: se ficar, o bicho pega. Mas se orar, gente, o bicho morre. É uma receita muito simples e infalível. Tem coisas que vai acontecer ao longo da semana, na vida de muita gente aqui, coisa boa, gente. Tem vitórias, decretos, cumprimentos de promessa e outras coisas mais, das quais, embora os eventos estejam relacionados ao futuro, os acontecimentos desse evento já foram decretados aqui essa noite. Aleluia. Tem gente que não vai sair daqui para vencer, vai sair daqui já ter vencido, antes de ter travado a batalha. Você entendeu? Vocês são uma bênção, hein? Antes de ministrar a palavra que tenho, e olha, o meu coração, diz o salmista, transborda de palavras boas. Tenho algo assim muito de Deus fora do meu programável. Quarta-feira diz que falaria um assunto do qual não vou nem citar, mas não é o que é. E o bom de ser obediente é que você coloca a culpa em quem te deu ordem. Lá em casa é assim. Quando o pessoal de casa tem algum problema, o que eu digo? Diz que o pai falou que não pode. Minha esposa: não, meu bem, não se preocupa não, fala que o teu marido não quer. Pronto, ela fica de bem, mantém a boa reputação e bota a culpa em mim, e a gente vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Hoje eu estou respaldado por algo que Deus ministrou no meu coração, que eu creio que vai trazer um grande esclarecimento para um tipo específico de momento, que a pessoa que está ao seu lado, tá? Está passando. Não é você não, é a pessoa que está do teu lado. Não é você, é a pessoa que está do teu lado. Antes disso, quero dar a essa igreja aquilo que eu entendo como importante, que é um momento para ser extremamente abençoado pelo Pai. Gênesis 29, 23, faz a gentileza. Por que nós ofertamos todos os cultos? Não só ofertamos, dizimamos, primiciamos, fazemos oferta alçada, porque é bíblico. É uma boa explicação? Porque está na Bíblia. Pastor, eu não concordo. Irmão, viva a experiência dentro da igreja com a parte que você concorda. Respeite as outras pessoas que vão além daquilo que você ainda não está vivendo, praticando, fazendo, entendendo ou crendo. Não tem problema. Aquilo que eu decido colocar em prática é exatamente aquilo que Deus decide trazer para o cumprimento da minha vida. Olha, o texto diz assim, 23, vai para o 24.
deixar aqui. Não vou ler muito, é rápida a palavra. Mas deixa o texto ali. Essa semana eu me peguei em um lugar de reflexão, onde Deus levou meu coração a um entendimento que foge do costumar. Existem coisas que nós aprendemos, porém pouco lemos, por isso entendemos de forma errada. É aconselhável pesquisar, ler, para poder ver se o que está sendo ensinado é fato mesmo. Não distante disso, existem algumas coisas que foram entendidas de forma equivocada. Uma delas é exatamente o texto que eu coloquei, que fala do momento do casamento de Jacó com Raquel. Creio que a maioria conhece a história e o papel que Jacó teve, e a paixão e o amor que ele tinha por Raquel, a ponto de chamar o pai e pedir a filha em casamento, e o pai falar assim: olha, essa aqui tem dote, não vai de graça. E somando assim, por aquilo que tu produz, aquilo que tu tem, aquilo que tu pode, 7 anos de trabalho diário para levar minha filha, meu bem precioso, para casa. Vou colocar os meninos aqui em um ambiente de constrangimento. Quantos maridos aqui tem uma esposa que vale a pena trabalhar 7 anos para ter ela? Ainda que você não concorde, mas levante a mão, pelo amor de Deus. Só? 7. No teu caso seria um pouco menos, que você ganha mais do que Jacó. Oh, glória, pode abaixar, Luque. Pode abaixar agora, Luque, todo mundo já abaixou, tá? 7 anos Jacó trabalha, e cumprido o prazo e pago o contrato, diz a Bíblia que à noite acontece a festa, pastor Deodato. E a moça muito bem guardada, protegida, blindada, para que não fosse vista pelos demais, casa com Jacó. Jacó pega ela e leva para a tenda. E lá na tenda, a primeira contenda, você entendeu? Não tinha luz, Júlio não estava lá para apagar a luz, acender a luz. Quando Jacó acorda de manhã, ele toma um susto, porque a mulher que ele tinha no seu coração casado, aliás, trabalhado para casar, não era com quem estava deitado ao seu lado. Na hora ele levanta e vai fazer reclamação da sua aquisição, porque ele trabalhou por algo e recebeu outro. Está errado. Labão, seu sogro, diz o seguinte, próximo texto, deixa eu ver aqui. Isso aí, Labão diz o seguinte, olha lá. Não se faz assim, ó, cultura, tá? Época, tempo, naqueles dias. Não se faz assim na nossa terra. Dar-se-á mais nova. Antes da primogênita. Ele está questionando, próximo texto. Vai lá. Decorrida, olha só, o que Labão diz e o que nós nunca prestamos atenção. Não estou culpando quem nos ensinou lá atrás, estou falando de nós aqui. Olha o que Labão diz. Decorrido a semana desta. Semana de quê? Os 7 dias de núpcias. Decorrido a semana. Decorrido esse período de festa, de lua de mel. Era uma semana, gente, de festa. Decorrida essa semana, dar-te-emos também. Quem que é a outra? A mais velha, Lia, que estava com ele. E a outra, mais nova? A Raquel. Vou ler de novo. Decorrida essa semana, ele está dizendo, espera passar a lua de mel. Quando terminar a lua de mel, eu vou te entregar outra filha. Você entendeu? Está fácil? Está claro? Decorrida essa semana, dar-te-ei a outra pelo trabalho de mais o quê? Vamos lá. O que nós aprendemos? O
que Jacó trabalhou 7 anos e casou com Lia, foi reclamar e depois teve que trabalhar mais 7 anos para depois casar com Jacó, para depois casar com Raquel. Nós aprendemos ao longo da vida. Ele trabalhou 7 anos, casou com Lia, depois mais 7, dando 14, ele casa com Raquel. O texto em que lemos diz: Jacó trabalhou 7 anos, casou com Lia, foi reclamar com Labão. Labão falou assim: ó, daqui uma semana, quando passar a lua de mel, eu te entrego a outra. Você entende como tudo isso, como isso muda muita coisa? Por quê, pastor? Porque dá para extrair tanta coisa daqui. Primeiro, eu vejo graça e lei. Aliás, lei e graça. Na lei, você tem que trabalhar para depois receber. Na graça, Deus confia em você, a ponto de entregar primeiro e você produzir depois. Você está entendendo? Ele trabalhou 7 anos depois por Raquel, mas ele não teve que esperar 7 anos. O pai entregou a filha primeiro, e ele se provou tão honesto, tão decente, tão caráter, que foi até o fim do contrato que foi feito. Até porque, se ele quisesse, eu estava imaginando, se ele quisesse, se eu quisesse, ele teria todos, entendeu? Ele teria todos os argumentos para não trabalhar e continuar, porque a moça, depois de uma semana, foi despojada. Como é que ele vai devolver a filha despojada num tempo desse? Não precisa trabalhar não, teu pai não vai querer de volta, ninguém vai te querer mesmo. Nós precisamos crescer em relacionamento com Deus a ponto de não precisarmos viver pagando preço para ter as coisas, mas poder receber de Deus primeiro e Deus confiar e falar assim: não, eu sei que você vai pagar o preço depois. A lei, você trabalha e recebe, na graça, você recebe, e depois você dá fruto, e depois você produz, e depois você honra. A questão é, será que nós devemos ou precisamos viver a essa condição de sempre provação, para depois receber algo de Deus? Deus quer te confiar coisas das quais você ainda não produziu, das quais ainda, eu vou falar aqui, irmão, você ainda não semeou. Deus quer te confiar coisas das quais você ainda não atraiu. Deus quer te confiar coisas das quais só pode ser dado a pessoas confiáveis. Por que Labão faz isso? Porque ele precisa resolver um problema. E qual é? O da filha mais velha. Para poder casar a filha mais nova, cultura. Ele disse: minha terra. Por que Labão faz isso? Para nos deixar uma lição. Porque o subtítulo desse capítulo diz assim, ó: Labão engana Jacó. Quem já foi enganado aqui? Sério mesmo, enganado mesmo. Não sei se sincero. Pode levantar a mão, não estou olhando assim quem vai levantar a mão e entregar uma revelação. Te enganaram, meu servo. Não é isso. Assim digo eu para ti mesmo, de mim para ti mesmo. Não é isso. Quem já foi enganado aqui? Bem enganado, mas enganado assim, enganado mesmo, bem enganado. Levanta a mão. Quem já enganou alguém aí? Deixa eu ver. Só tem santo aqui na igreja, graças a Deus. Pode abaixar a mão, você que foi sincero. Talvez você que levantou a mão, que foi enganado, talvez tenha sido enganado por esse outro que levantou a mão ali. Final do culto, a gente pega ele na saída. Oh, Jesus. Labão engana Jacó. Só que Deus é habilidoso em usar circunstâncias como essa para trazer cumprimento de promessa. Gente, Deus usa os ambientes mais inusitados, improváveis, para nos abençoar. Sabe que foi a enganação de Labão que trouxe salvação para nós? Olha o que eu vou ensinar para a igreja. Porque Raquel é mãe de 2 dos 12 filhos. Lembra das 12 tribos? Raquel é mãe de José. Raquel é mãe de Benjamim. 4 filhos. Obrigado. Sobrou mais 2, apareceu mais 2 aí? Então tá. Obrigado por ter feito a pesquisa. Só que Lia, em algumas traduções Leia, vamos ficar com Lia, ela gera filhos extremamente importantes dentro do contexto genealógico, como por exemplo Levi.
a veia sacerdotal que flui sobre todo Israel vem dessa esposa. Mais adiante, ela gera um outro filho, aquele do qual a Bíblia diz assim, ó, da raiz de Jessé, que veio de Judá. Você está entendendo que Deus usa circunstâncias assim para produzir algo? Por isso nós devemos, nesse processo, ficar atento com toda a movimentação, porque até se você foi enganado, Deus vai fazer cumprir promessas poderosas através disso. Foi iludido, foi enganado. Deus vai fazer com que essa circunstância cumpra-se de forma poderosa. Olha só, Raquel era amada por Jacó. Lia era amada por Deus. Raquel. Aquisição com o coração voltado a prazer. E ó, por favor, não pense que eu sou extremamente radical. Tem coisas que nós nem precisamos ter, mas acabamos tendo, por conta de necessidades emocionais. Mas o casamento de Jacó com Lia, tem um propósito. Deus vai começar a trazer coisas que vão vir de situações totalmente inusitadas sobre a sua vida, com propósitos muito, muito maior do que você imagina. Fica de pé comigo, querido. Não é a pregação da noite não, só me empolguei um pouco em relação à palavra de oferta. Que lugar que você está andando com Deus? Eu espero que você entenda aquilo que eu acabei de ministrar. É Lia ou é Raquel? Irmão, você tem coragem de fazer antes de Deus fazer? Você ter a iniciativa? Será que você tem coragem de se posicionar a ponto de Deus falar assim, não, eu posso te abençoar dessa forma, porque você se comporta como quem, depois da bênção, honra aquilo que você disse que faria, se eu fizesse primeiro? Às vezes nós estamos esperando tanto de Deus e algumas coisas não se cumprem porque Deus está esperando de nós. Olha que lição. Labão olha para Jacó e fala assim, poxa, ó, Miriam, um homem que trabalhou 7 anos por essa filha aqui, eu posso confiar em um homem que trabalha 7 anos por uma esposa, eu posso dar segunda, eu posso entregar. Deus quer nos levar a esse lugar de profundidade, onde essa verdade pode ser muito bem estabelecida. Queridos, eu quero orar por quem está dizimando essa noite. Vem cá, meu amado. Oramos sim, em todos os cultos pelos dizimistas, e nós não fazemos isso para expor, mas para interceder e crer que a mão de Deus se move de uma forma sobrenatural. Uau! Ainda essa noite, vamos orar já. Ainda essa noite eu tenho um momento de ministração, depois da pregação, para um casal aqui especial que está celebrando 40 anos de casado, Joyce. Será que, gente, as pessoas entendem que quem faz 40 anos de casamento, precisa ser honrado e respeitado? Como que eu vou deixar passar despercebido 40 anos? Pois eu vou chamar o seu Paulo aqui para dar um testemunho e contar os negócios da mameira para nós. Pai, no nome de Jesus, queremos te honrar por sua boa mão, sua atuação, sua graça bendita, o seu amor, o seu poder e o seu favor. Pedimos que o Senhor essa noite faça chover sobre toda a semente lançada. E eu sei que há pessoas aqui que estão se movendo antes do Senhor se mover, porque eles podem crer na sua atuação, e eu tenho certeza que eles terão um testemunho de vitória sobre as suas vidas. Essa é a nossa oração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você pode, olha aqui, chave Pix no telão, oferte com alegria, faça isso, meu irmão.
verdade. João 7,37. Obrigado, meu amado. Obrigado. 7,37. O pastor acabou de pregar agora, vai pregar de novo. Esses dias eu tive na conferência do pastor Benihim. Que sonho realizado. Por favor, não me entenda mal, mas é um dos meus heróis. Eu desde 93 acompanho o ministério do pastor Benihim e tive a felicidade no ano de 94, 95, ler o livro Bom Dia Espírito Santo. Quem leu o Bom Dia Espírito Santo? Uau, se não, gente, olha, por favor. É um livro antigo que retrata coisas muito atuais. E naquele culto, primeira noite, ele pregou 1h20, e na segunda noite, que geralmente é a mais cansativa, na terça-feira, ele pregou quase 3 horas. 3 pregações, Michel. Agora eu vou fazer minha primeira pregação, depois ele fez a segunda pregação, que foi uma palavra de oferta, e depois, assim, ele fez a terceira pregação. Eu falei, oh meu Deus do céu, 73 anos de idade. Não é dar-nos gás para pregar, é dar gás para as pessoas poderem ouvir. Eu quero essa noite falar um pouquinho sobre esse texto aqui. Deus tem dia para tudo, Eveline. E hoje? Hoje é dia de beber. Quem já bebeu hoje aí? Amém? Ó. Digo isso porque o texto é o retrato falado das minhas palavras, porque diz assim: e no último dia, o grande dia da festa. Deixa eu fazer uma pequena observação antes da continuação. Se é festa, o que as pessoas estão bebendo? Não sei, não estou lá. Pergunta. No último dia, o grande dia da festa. Primeiro, se é festa, o que as pessoas estão bebendo? Segundo, se é festa e elas estão bebendo, a pergunta é, por ser o último dia, o quanto essas pessoas já beberam? A Bíblia diz que nesse último dia, o da festa, Jesus se coloca de pé, se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Guarde no teu coração essas palavras, porque com certeza vão fazer grande diferença. Ó, beber, diga comigo, beber água não é uma opção. Pronto, preguei. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Por que o pastor está dizendo isso? Porque beber é uma necessidade universal. Até quem não gosta de tomar água tem que tomar água. É fato. Hoje, daqui a pouco, eu vou convencer pessoas que não gostam de tomar água a tomar água. Vou dar algumas informações importantes em relação a isso. Mas, ó, beber não é uma opção. Por quê? Porque não tem como viver por muito tempo sem tomar água. Pronto, falei de novo. Quando eu me dei conta dessa verdade tão básica, o Espírito me levou a um lugar de conclusão. E a conclusão é: todos, sem exceção a ninguém, têm sede de Deus. Todos, sem exceção a ninguém, têm sede de Deus. Mesmo aquele que diz não crer, mesmo aquele que diz não ter, ele tem sede. Ele só não sabe do que, mas dentro dele tem sede por Deus. Eu perdi um amigo com 42 anos de idade, e amigo mesmo, que com 15, 16 anos mais ou menos, ele contou para mim isso, que ele substituiu a água pelo refrigerante. O pai dele comprou um bar, e ele parou, pastor Gilberto, de tomar água e começou a tomar Coca-Cola.
Então assim, era muito comum encontrar ele assim com uma latinha de coca. Eu nunca vi, ao longo de alguns anos na companhia, ele tomando água, coca. As coisas caminharam para um lugar tão desenfreado que ele acordava de madrugada com uma necessidade muito grande de tomar Coca-Cola, Jéssica. Ele chamava o Daniel, meu Deus, eu não ia falar o nome, chamava o filho e falava para o Daniel pegar a moto dele e sair na cidade procurando um lugar para comprar uma coquinha para ele tomar gelada, que ele acordava, coca. Com 42 anos ele sofreu graves problemas nos rins e por conta disso teve que fazer hemodiálise. 2 anos depois ele acabou falecendo. Ou seja, a necessidade por Deus está ali. A sede por Deus está ali. A questão é: o que nós vamos beber para tentar saciar essa sede? Eu encontro pessoas com sede por Deus e achando que vão conseguir saciá-las nas drogas. Eu quando encontro um cara muito louco, muito jogado, muito largado, muito abandonado, eu vejo alguém que tem sede por Deus, só não encontrou a água ainda certa que vai matar a sua sede. Quando eu encontro alguém enfiado nos remédios, não os autorizados, os que não foram, eu vejo alguém com sede por Deus. Quando eu encontro alguém enfiado na bebida, jogado às traças, caído, eu vejo muito mais do que um homem embriagado, eu vejo alguém com sede por Deus, só que ao invés de beber da água da vida, está tomando da água da morte. Quem tem dificuldade de tomar água aqui, levanta a mão de novo. Hoje é a noite do levanta a mão, hein, gente? Tomara que você tenha passado o ano transpirante, para a pessoa que está ao seu lado suportar. Quem tem dificuldade, levanta a mão assim, levanta mesmo. Eu vou te convencer, deixa eu ver. Eu vou te convencer, a partir de hoje, pode ser, a tomar mais água? Pode ser, Jéssica? Pode ser? Pode ser? Eu vou aí. Eu vou te convencer a tomar mais água, a partir de hoje. Um bom argumento te convence a tomar mais água? É. Dificuldade de tomar mais água? Tá. O nosso organismo precisa suprir uma demanda que é a sede, certo? A questão é de onde ele vai tirar a água que ele precisa. Ele tira do intestino grosso e esta água sai das fezes. Toma bastante água, Maria? Que bom. Está tomando bastante água? Não? Toma mais água. Ele vai tirar das fezes, das nossas fezes, exatamente a água que ele precisa, porque ele vai buscar em algum lugar. Por que o pastor está dizendo isso? Você já imaginou? Quando você não atende a demanda desta água da vida, que o teu espírito, que a tua alma, que a tua família, que a tua pessoa precisa, ela vai ser suprida em algum lugar. Vai começar a tomar mais água? Quando me contaram isso, eu passei a tomar mais água. Eu tinha muita dificuldade. Eu ficava salivando assim, para não tomar água. Sabe uma pessoa que fica salivando para engolir a saliva para não tomar água? Assim, Deus quer nos levar a esse lugar de compreensão, onde o nosso entendimento vai mudar o nosso comportamento, Eduardo, e nós vamos começar a beber da fonte genuína e verdadeira, que é a fonte da água da vida. E é tão interessante que quando você encontra a fonte, você descobre de fato aquilo que você precisa. Jesus disse àquela mulher à beira do poço: ó, aquele que beber da água que eu lhe der,
Quando ele disse nunca mais terá sede, ele está dizendo assim, ó, esse encontrou o que estava procurando. Sede por Deus é uma necessidade humana, passando pela capacidade do nosso discernimento e reconhecimento ou não. Agora é tão interessante que a entrega em relação a essa descoberta que está em Cristo, a água que a nossa alma nela anseia, deseja, a entrega disso vai gerar algumas coisas, e essa sede, amados, vai passar por um processo evolutivo. Porque primeiro, no primeiro estágio, no primeiro nível, a nossa sede é sede por água viva. A nossa sede é sede por água viva. Deixa eu te falar sobre esse processo evolutivo, Lucas, Efésios 5,18, por favor. É tão uma questão de bebê que esse texto foi escrito exatamente pensando nisso. Olha, diz assim, ó, e não vos embriagueis. O que é embriagar, irmão? Alguém que fica bêbado, tá certo? Por quê? Porque tomou demais. Porque foi além da conta. Como é que uma pessoa se embriaga? Enche, né, a cara. Não é isso? Enche a cara. Como é que uma pessoa se embriaga? Enche a cara. O texto diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual solução, contenda, briga, divisão, problema, luta, aflição. E não vos embriagueis com vinho, no qual contenda. Mas, olha a palavra aqui, ó. Encher é o mesmo que embriagar. Quando está falando embriagar, está falando se encher de vinho. Quando está falando se encher do Espírito, está falando se embriagar do Espírito. Encher é a mesma coisa. Você está entendendo que tudo acaba sendo, culminando para um lugar que tem a ver com aquilo que a gente bebe. Por isso as palavras de Jesus são extremamente importantes quando ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro é o que eu tomo, segundo é o quanto eu tomo. Pode tirar dali, querido. Se isso é evolutivo, se há lugares e níveis, então o primeiro nível é suprir a nossa necessidade da água da vida. O segundo nível é sede por Deus para suprir as nossas necessidades. Você precisa entender que necessidades das quais nós temos soa diante de Deus como uma sede por Ele. Necessidades das quais nós temos soa diante de Deus como uma sede por Ele. É como se quando Bartimeu gritasse, Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar, tenha misericórdia de mim. É como se ele dissesse, eu tenho sede. Aquela mulher que foi na direção de Jesus e o tocou, é como se ela dissesse, eu tenho sede, porque eu tenho uma necessidade. Porque sede é necessidade. Essa necessidade que você tem, que você trouxe, que você carrega, essa noite está soando diante de Deus como uma sede. Necessidade de quê? Necessidade de atender a minha vontade. Segundo estágio, eu vou adiante. Se primeiro é sede por Deus para atender a minha necessidade, olha aqui como as coisas evoluem, como as coisas progridem, como as coisas crescem. Se primeiro é atender a minha necessidade, segundo, sede por Deus para cumprir a sua vontade. Agora eu não bebo mais dele pensando só em mim. Agora eu bebo mais dele pensando nele em mim. Agora eu não bebo mais dele pensando só em mim. Agora eu bebo mais dele como fonte de água-vida, pensando nele. Jesus deixou isso tão claro quando falou o seguinte, pastora Cíntia, a minha vontade é o quê? Necessidade. Necessidade é sede. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Jesus deixou claro que a sua sede havia evoluído, ele estava em um outro patamar, não mais para atender as simples suas necessidades, mas cumprir propósito, do qual era fazer a vontade de Deus. Quando você se ver saciado, e você precisa em algum momento, nós sempre voltamos lá,
de ter as suas necessidades supridas e você se entregar a um relacionamento mais profundo, você vai buscar agora, como quem tem sede, de cumprir a vontade de Deus. Quem tem esse nível de sede vai cumprir a vontade de Deus. Muito mais do que esperar dele aquilo que eu faça, é fazer para ele aquilo que ele deseja. Jesus deixa claro isso em muitos momentos, e não só Jesus, mas nós encontramos textos após textos. Um grande exemplo aqui, rápido: Abraão, quando recebe de Deus a missão mais difícil da sua vida. E a missão mais difícil da vida de Abraão contraria o seu coração, por quê? Vai contra aquilo que de Deus ele havia recebido. O Senhor diz assim: Abraão, sacrifica teu filho Isaque. Não vou contextualizar tanto quanto poderia, mas é fato de que olhando para esse contexto, a gente encontra na história de Abraão um homem que tem pressa de obedecer a Deus. A Bíblia diz que Deus fala com ele de tarde, de madrugada pela manhã, de madrugada ele levanta e vai a caminhada de 3 dias, porque é a distância do lugar aonde ficava, que Deus gostaria que o menino fosse entregue. Você está entendendo, amado? Sua sede por Deus é apenas para que Deus atenda a sua necessidade, ou sua sede por Deus é para que você cumpra a vontade dEle? Pastor, como eu sei? Vai lá, uma avaliação rápida, fiz alguns dias atrás. Ainda não vale para todos, mas para muitos. As áreas que você se dispõe a Deus são apenas aquelas que você gosta, que você acha legal. Eu sei que você está servindo. Eu sei que você está fazendo. Mas você ainda está atuando dentro da tua vontade. Aquilo que você faz, aquilo que você entrega, está apenas dentro do campo do qual tem a concordância do seu coração, porque um relacionamento profundo com Deus não vai exigir sempre concordância, mas sempre obediência. Jesus dizia isso para os discípulos e era tão interessante, disse: olha, o que eu faço agora vocês não vão entender. Alguns pais mais antigos e maduros aqui devem ter dito para os seus filhos: faz agora, eu te explico depois. Ou depois, lá na frente, quando você for pai, quando você for mãe, quando você estiver como chefe da casa, quando você estiver nessa responsabilidade, você vai entender o que eu estou falando. Nem sempre Deus quer a sua concordância, mas sempre Deus vai esperar de você a sua obediência. Algumas vezes, como pastor dessa igreja, eu oro, questionando a Deus em relação a algumas coisas. Fiz isso algumas vezes e sempre tive de Deus a mesma resposta. Quando eu disse para o Senhor: Senhor, eu não concordo. Você acredita, irmão, que pode chegar a ponto do pastor orar e falar assim: Senhor, eu não concordo. E Deus calmamente me ouvir e falar assim: não tem problema. Eu não te chamei para concordar, eu te chamei para obedecer. Ainda bem que a igreja não é tua, a obra não é tua. Sabe por que você não concorda? Por quê, Senhor? Porque não é do teu jeito, é do meu. Porque não é como você quer, segundo a sua vontade é a minha. Você está entendendo? Quando você vai a esse lugar de profundidade, aonde a sua necessidade já foi suprida, e você quer ainda continuar mergulhando mais fundo nesse lugar de sede com Deus, você se preocupa depois da sua vontade com a vontade de Deus. Eu vou fazer uma pergunta: que lugar que você está? Considerando tudo agora, o que é mais importante, a tua vontade ou a vontade de Deus? Não pense, a tua vontade ou a vontade de Deus, e todas as duas são importantes, mas nós precisamos entender nesse relacionamento aonde nós estamos, a tua vontade ou a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, irmão, na maioria das vezes não é a minha vontade, é fato. A tua ou a de Deus? Algumas pessoas param na caminhada porque a sua vontade foi contrariada.
Algumas pessoas desistem, abrem mão, porque a sua vontade foi contrariada. Não entendendo aquilo que eu ministrei agora há pouco sobre Jacó, por quê? Porque a propósito, em relação a tudo o que acontece, mas ser crente é assim. Não, gente, há propósito. Quem está sobre os cuidados de Deus, eventos só ocorrem com a permissão dEle. Não importa o que tenha acontecido, por mais trágico que seja, quem está sobre o cuidado de Deus, eventos só ocorrem com a permissão de Deus. Foi Deus que permitiu, porque Deus sabe lá na frente o que Ele permitiu que acontecesse aqui. O que vem depois de ter sede por cumprir a vontade de Deus, esse é um estágio muito difícil de ser tocado, e alguns infelizmente acabaram se iludindo, pensando que entenderam e por isso estão lá. João 7:38, por favor. Nós lemos o 37 no início. 7:38 é a extensão. Volta para o 37 ou 38. 37. Aqui, deixa aqui. Você entendeu que Jesus está oferecendo água e esse alguém que atendeu esse chamado bebeu dessa água, amém? Vamos para a causa e efeito. Bebeu. O que vem depois? Primeiro, a sede dele foi atendida. A sede dele foi suprida. A sua demanda pessoal, a sua vontade, a sua necessidade, a sua carência. Ele bebeu. O que vem depois? 38. Quem crê em mim? Como diz as Escrituras. No 37 ele bebeu. No 38. No 37 ele bebeu. No 38 ele se tornou uma fonte. Você entendeu como é evolutivo? Como é um nível? No 37 ele bebeu. Ele atendeu a sua necessidade pessoal. No 38 ele se tornou uma fonte. Como diz as Escrituras, do seu interior rios de água viva. Rios de água viva. Ele precisava de um copo, ele precisava de uma garrafinha no 37. No 38, por que ele bebeu? Por que ele não parou? Por que ele evoluiu? Por que ele foi para o próximo estágio? Por que ele foi para o próximo nível? Ele se tornou uma fonte. Tem coisas que Deus nos dá, e Deus nos dá com tanta sobra, que aquilo que Deus nos deu vai além do quanto nós precisamos. Deixa eu dar um exemplo aqui, a salvação que Deus colocou dentro de você. Gente, embora você seja salvo, a quantidade, a porção de salvação que existe dentro de você vai além da sua necessidade. Tem salvação aí dentro de você para alcançar todas as pessoas que estão à sua volta. O quanto de salvação existe dentro de você é muito maior do que o quanto você precisa para ser salvo. A água que Jesus ofereceu no 37, que foi suprida a necessidade de quem atendeu o apelo, fez com que esse indivíduo agora tenha dentro de si, ele se torne uma fonte de água viva. Pastor, o que você quer dizer com isso? Próximo estágio. Sede por ser usado por Deus. Depois que você passa pela fase de sede, de atender às suas necessidades, sede de cumprir a sua vontade, vai despertar dentro de você uma insatisfação de receber a salvação e viver como um agente secreto. Uma vez um moço, 1 ano no exército, voltou para casa e o pastor disse: e aí, meu filho, como é que foi lá no exército? Foi tranquilo. Isso é do meu tempo. Eu tinha 16 anos quando eu vi essa história. Eu estou com 47. Como é que foi lá no exército? Foi tranquilo. Mas me falaram que lá é difícil ser crente. Não, lá não é fácil não, mas eu passei de boa. Como que você conseguiu? Eu só não contei para ninguém que eu era crente. Você está entendendo que eu estou ministrando nessa noite? Quando você bebe da água que atendeu a tua necessidade, da água que você foi a um lugar que agora você atende à vontade de Deus,
o que vai acontecer dentro de você é um desejo indomável, incontrolável, insaciável de ser usado por Ele. O que significa o texto? Jesus está dizendo: depois que você receber aquilo que você precisa, você vai se tornar uma fonte ambulante, e por onde você for, os sedentos serão saciados através daquilo que você carrega. Deus quer te levar a esse lugar de entendimento e profundidade e de revelação, para que os sedentos possam vir até você e começar a beber de Deus através da sua vida. Semana eu fui no dentista e foi uma experiência muito interessante, porque depois dele me atender, eu tive que atender ele. Eu levantei da cadeira e disse: alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor? Disse: olha, pastor, o senhor pode trazer uma palavra aqui e fazer uma oração? Vou chamar todo mundo. Quando você entende que você é fonte de Deus, você não negligencia o sedento que vem até você. Uma das coisas que eu acho mais linda no contexto do rio. Gente, rio é vida, certo? Rio é vida. Todas as cidades aqui do Brasil que começam com a palavra rio ou terminam com rio, tipo Rio de Janeiro, é porque começou a margem de um rio. Rio Grande do Sul não foi no deserto do Ceará. Havia um rio muito grande do qual deu origem. Rio é vida. E uma das coisas que eu acho lindo na questão do rio é que ele não nega a sua natureza. Não importa quem seja, se veio até ele beber água, ele dá ao sedento água. Estou dizendo porque creio de todo o coração que Deus tem para esse tempo uma quantidade muito grande de sedentos que vão ser movidas até você. É até você. Não saber entender toda essa movimentação é ficar de fora dessa ação. Pensa comigo, o que você faz da vida? Provavelmente não esteja tão relacionado à quantidade das pessoas que te procuram. Você não é especialista em casamento. Às vezes enfrenta problemas até mais graves do que você ouve das pessoas. E por que as pessoas vêm pedir conselho? Vem compartilhar com você situações, está na cara que ela sabe que você não é especialista, mas por quê? Que esta pessoa se moveu da onde estava até você, porque você é uma fonte de Deus, e essa pessoa está sedenta, não é por você, é por Ele. Enfrenta problema financeiro, não vou nem pedir para levantar a mão. Às vezes nem tem dinheiro para pagar todas as contas, tem que reparcelar as parcelas. Isso acontece muito hoje. E ainda assim alguém vem até você compartilhando uma dificuldade financeira. Está na cara que você não tem dinheiro para dar e nem para emprestar. E por que a pessoa vem compartilhar? Porque você é fonte de Deus, e Deus moveu esse sedento até você, esperando que você libere uma palavra, que você faça uma oração, que você faça um convite para vir para a igreja, que você mande uma mensagem. Pensa comigo, você não é especialista na área da saúde, irmão. Para de receitar chá de erva doce com comprimido de cibalena. Faz tempo. Nem todo mundo sabe o que é isso, cibalena. Eu era menino, mas eu lembro muito bem. Você não é um especialista na área da saúde. Você tem as suas enfermidades e os seus problemas, as suas limitações. Mas por que uma pessoa vem falar para você que está enfrentando um problema na área da saúde?
Porque Deus moveu um sedento até você, e Ele agora, olhando para você como fonte, espera que você, no seu interior, você flua, 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 você flua sobre a ocasião, a situação e a pessoa, entrando com uma palavra. Será que Deus pode contar com você como o rio da água da vida? Às vezes Deus vai te usar em ambientes muito inusitados. E se você não entender no seu coração, você vai hesitar. Alguns anos atrás eu estava aqui nesse altar orando, pedindo para Deus uma oportunidade naquele dia de falar de Jesus para alguém. Senhor, traz alguém. Porque ser usado por Deus vai além da necessidade de ter uma multidão. Você não busca uma multidão, você busca uma oportunidade. Há uma diferença muito grande naquilo que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que acha que só pode ser usado por Deus em multidão. Você não deve procurar uma multidão, você tem que procurar uma oportunidade. Quando Deus te der uma oportunidade, mesmo que não seja uma multidão, ministre como você ministraria diante de uma multidão, e você vai ser rio que flui sobre a vida de alguém. Eu estou orando aqui, Deus, me dá uma oportunidade. Bota alguém no meu caminho, eu sempre oro assim, bota alguém no meu caminho para me falar do teu amor. Eu preciso fluir, água da vida sobre a vida de um sedento. Bota alguém no meu caminho, daqui a pouco o meu telefone tocou. Uma senhora de uma forma muito trágica, não vou entrar em detalhes, havia falecido. E quem me ligou foi o filho dela, disse, pastor, um amigo do namorado, do colega, do vizinho do meu primo tinha o seu telefone. E eu não consegui ninguém para fazer cerimônia fúnebre, pois minha mãe faleceu. Não o conheço, o senhor não viria aqui? Mãe, eu estava orando para poder fluir sobre uma terra seca, sobre alguém que estivesse precisando de verdade. Na hora o Senhor disse assim para mim, estou atendendo a tua oração. Você está entendendo? Você como rio não pode negar a sua natureza. Pastor, por que eu não fluo tanto quanto eu gostaria? Volta o versículo 37. Depois nós vamos por um último versículo e finalizamos. Volta para o versículo 37. Primeiro eu bebo. 38. Eu me torno uma fonte. 37. Eu bebo. 38. Eu me torno uma fonte. 37 de novo. Eu bebo. 38. Eu me torno uma fonte. 37. O quanto eu bebo. 38. É o quanto eu posso fluir. Flui pouco porque bebe pouco. Flui pouco porque bebe pouco. Tem fonte que está secando. E tem fonte que já secou. Você não pode ignorar as suas necessidades enquanto elas não forem atendidas. Você não poderá ministrar sobre a vida de outras pessoas. Se você parar de beber, você vai parar de fluir. A sequidão do momento de ministração não começa aqui, termina aqui, começa lá na negligência. Parou de beber de Deus, para de fluir de Deus. É por isso que não é só falar, não é só cantar e não é só orar. É por isso que existem canções, palavras e pregações vazias. Por quê? Porque não carregam água, porque essas pessoas não se certificaram em beber de Deus. E se não beberam de Deus, não podem de Deus fluir sobre a vida dos sedentos. A sua efetividade aumenta na medida em que você aumenta o seu efetivo. Sua capacidade de Deus aumenta para ministrar sobre as pessoas na medida em que você se permite ser ministrado por Ele. O que você não pode em relação ao que eu estou ministrando é viver um relacionamento assim, com mais ausência do que presença, porque quanto mais tempo você passa longe da água, mais sede você tem. E sabe qual é o problema de ficar com sede por muito tempo? Salmo de número 42, 1. Coloca para mim, Lucas. Ai, que texto. Como suspira a coça. Algumas traduções diz anseia. Eu gosto da palavra anseio.
É um nível além de vontade, de sede. Mas como suspira a costa pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2, a minha alma tem sede de... Versículo 1, Davi está retratando algo que ele observou enquanto estava cuidando do rebanho de seu pai. E é exatamente aí, nesse lugar de experiência, que ele vai trazer essa comparação em relação à sua necessidade pela presença. Essa minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Ai, que maravilha. A minha alma tem sede de Deus. E ele diz, e entende esse nível de sede que a alma dele tem, e o benefício do suprimento em relação a essa sede que ele carrega, fazendo a comparação com essa costa. Por quê? Ele está retratando aqui, um ato de sobrevivência. Coça, servo, um tipo de veado, constantemente perseguido por um tipo específico de predador. Corça vivia correndo de um lado para o outro, parece crente, gente. Não falta predador na vida da gente, gente querendo derrubar, gente querendo matar, gente querendo puxar o tapete, gente querendo destruir, gente falando mal, gente se levantando, gente orando contra, gente, coisa de crente, a corça, correndo de um lado para o outro. E a forma que ela se via para se ver livre do seu predador, é a história. Dá um Google depois, você vai descobrir o que eu estou falando, está lá. Era correndo para dentro do rio. Porque dentro do rio algumas coisas aconteciam. Primeiro, ela entrava no rio para tomar água. Olha que interessante. Mas Rosana, ela entra dentro do rio para beber água. Segundo, quando ela ficava muito tempo sem tomar água, a sua pele ressecava, e o ressecamento da sua pele exalava um cheiro aonde a sua pessoa, a presença, se tornava ainda mais visível para um predador. Então ela entrava na água, bebia água e saía de lá limpa. Mais do que suprir uma necessidade interna, também uma externa. Ela entrava na água, ela se lavava na água e ela saía sem cheiro. O que o pastor quer dizer com isso? Quanto mais tempo você passa longe da água da vida, mais exposto você está contra os predadores. Mais exposto você está. Por quê, pastor? Porque os predadores específicos que perseguem a corça, terra e em seca, não entram dentro da água. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Vem cá, pessoal do louvor. Eles não entram dentro da água. Deus essa noite quer nos levar a esse lugar de entendimento em relação a esse profundimento, para que isso traga uma mudança sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Queridos, é uma questão de sobrevivência que está sendo tratada aqui essa noite. O que está sendo tratado aqui essa noite é uma questão de sobrevivência. Se você parar de beber de Deus, você vai morrer. Se você beber outras coisas, tentando substituir a água da vida, você vai morrer. Ah, mas se você beber da água, disse Jesus assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, João 7:37, 35, 36, 37, deixa eu ler esse texto. Ai meu Deus, bota o 4 para mim, por favor, João 4:37, 4:37, o que diz?
Deixa, volta 7. Você está entendendo, irmão? Ei. E disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, escute o que eu estou falando. Venha a mim, disse Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A sede que está dentro de você. Você pode ter experimentado dos prazeres e desprazeres dessa vida, do pior ao melhor, tá? Do mínimo ao máximo, do lixo ao luxo, mas a sede que está dentro de você é por Deus e não por qualquer outra coisa. A sede que está dentro de você é por Deus. Você pode continuar tentando substituir coisas das quais a sua alma está embriagando-se, e por isso contendas, diz o texto, estão sendo geradas, mas esta sede só vai ser sanada quando você beber da água da vida. Por isso essa noite eu preciso orar por 2 grupos de pessoas. Primeiro, daqueles que querem beber da água da vida. Eu conheço pessoas aqui, poderia pedir para levantar as mãos. Pessoas que passaram por uma mudança assim, olha, transformadora, depois que beberam da água da vida. Primeiro, eu quero orar por pessoas que querem beber da água da vida. Segundo, eu quero orar por pessoas que querem se tornar fonte ambulante, fonte de Deus sobre a vida de pessoas. Vem aqui, eu quero orar por você. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu quero começar a fluir, eu quero começar a jorrar daquilo que eu estou recebendo. Se prepare, porque o teu telefone vai tocar. Se prepare, porque o convite vai chegar. Se prepare. Se prepare, porque pastor, não, eu tenho sede dessa água. Existem algumas coisas em mim que eu ainda não estou devidamente resolvido diante de Deus. Eu tenho sede, eu quero orar por você também. Pode ministrar o louvor, por favor. Glória.
Pessoas como terra seca virão até você. Pessoas como terra seca virão até você. Pessoas como terra seca virão até você. Pessoas como terra seca, como um deserto árido, inóspito, sem vida, virão até você, dizendo: dai-me água, dai-me água, dai-me água, dai-me água, dai-me água. E você, Ale, você, Cauane, você, Pedro, você, Andréia, você, Edésio, você, Dan, será como uma fonte de Deus sobre a vida dessas pessoas. Você será como uma fonte de Deus sobre a vida dessas pessoas. Pessoas como terra seca virão até você. Eles vão te ligar, eles vão te procurar, eles vão até onde você está. Deus vai conduzi-los de uma forma que eles parem diante de você. Virão até você. E o Senhor diz assim: sobre a terra seca, flua. Sobre a terra seca, flua. Flua, flua, flua sobre a terra seca. 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 Isaías 35:1. Você está preparado? Olha para cá, querido. Como tudo que Deus faz em nós não termina em nós. O que Deus está fazendo em você está pensando nas pessoas que você pode tocar. Você é um agente de Deus. Você é uma fonte ambulante. Por onde você vai, o Senhor está dizendo: flua, 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 flua. Por quê? Porque a terra seca vai vir. A terra seca já está aí e ela está pedindo por água, pastor Edson Lima. E o Senhor está dizendo isso. Em conclusão, a sua posição e condição sobre a vida dessas pessoas, porque você ocupa um papel importante. Você é um agente de Deus para que essas pessoas passem por uma transformação. O texto diz: e o deserto e a terra sequíssima ou ressecada, e o deserto e a terra ressecada se regozijarão. E o ermo exultará e florescerá como o açafrão. Você está entendendo? Quando passar pela tua vida, eles vieram secos como um deserto, mas agora eles beberam da água que você está fluindo sobre a vida deles. Ai, meu Deus. Tem alguém aí que Deus está trazendo à memória e colocando como que queima no teu coração. Ah, querido. Ai, meu Deus. Alguém vai ter que ligar para alguém saindo do culto. Você vai ter que procurar alguém essa semana, porque você sabe aonde tem alguém com sede. Você conhece pessoas sedentas. Você conhece pessoas sedentas. Você vai olhar para: eu não estou aguentando, eu preciso falar do grande amor de Deus. Por quê? Porque Ale, você precisa falar, porque está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo de dentro de mim. Aquilo que eu recebi não é muito maior do que eu, está fluindo de dentro de mim.
Alava sorrie de camandoro bacá, manarabasura bacai. Alabacea de caba. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez queimando de amor por ti. Se eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez. No nome de Jesus, cremos de todo o coração na sua graça e na sua atuação. Muitas coisas mudam a partir de hoje, principalmente como nós nos entendemos diante da tua obra. Sim, somos pequenos, temos nossa limitação, mas entendemos do qual e do quanto o Senhor conta conosco. Por isso, a partir da noite de hoje, fontes começam a arrebentar no interior. Fontes começam a ser, ai Pai, começam a ser desbloqueadas. O Senhor está dizendo que fontes foram entulhadas para que parassem de fluir. Fontes estão sendo desbloqueadas porque um dia Deus fluiu desse interior. Fontes estão sendo desbloqueadas através da sua música, através da sua oração, através do seu acompanhamento, do seu aconselhamento e da sua ministração, através da sua dança, através da sua preocupação. Fontes estão sendo desbloqueadas. E você, pelo poder do nome de Jesus, agora está autorizado a poder fluir. Você está autorizado a poder fluir, pastor Arthur e pastor Amanda, sobre os jovens. Você está autorizado a poder fluir. Você está autorizado, pai, a poder fluir sobre a vida dos seus filhos. Fluir sobre o seu casamento. Você está autorizado a poder fluir sobre a vida das pessoas que trabalham com você, que estão à sua volta, pessoas que você se preocupa e ama, pessoas que Deus colocou perto de você. Você está autorizado a poder fluir. Flua então como um rio de água viva. Flua então como um rio de água viva. Pastor, como eu fluo? Algumas vezes vai ser só com um abraço. Algumas vezes vai ser só com um abraço. Você vai poder ver Deus fluir na sua vida através de um abraço. Tem alguém perto de você precisando daquilo que você carrega. Tem alguém próximo de você pedindo por aquilo que você bebeu. Tem alguém próximo de você precisando daquilo que Deus te deu. Flua! Eu quero que você abrace alguém e diga assim: flua, flua, Flávia, flua, flua, flua. Eu quero que você flua com a tua música, flua com a tua adoração, flua com a sua oração. Eu quero que você abrace alguém e fala: flua, flua. Deus te chamou para fluir. 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 Heloísa, flua com a sua dança. Flua.
te chamou para fluir. Deus te chamou para fluir. Flua. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome. Cobre, Senhor, cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, eu tenho sede. Toma o seu assento um pouquinho, meu amado.